Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, que Jesus o abençoe, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Que Jesus esteja em seu lar, junto a toda a sua família. Em nossos programas, temos sempre comentado a respeito das lições que Chico Xavier nos transmitia. Através dos benfeitores espirituais ou lições de seu próprio espírito, de sua sabedoria, de sua vivência, no campo da mediunidade, no campo da vivência do Evangelho. E nós publicamos, como já dissemos aqui várias vezes, uma coletânea de textos neste livro, o Evangelho de Chico Xavier. São dezenas de textos da palavra de Chico Xavier. Instruções, orientações, esclarecimentos importantes a respeito de diversos assuntos, os mais variados temas. Nós sabemos que em nosso meio, dentro do movimento espírita, alguns companheiros criticam a assistência social, a caridade, ou fazem observações negativas a respeito do trabalho assistencial que muitas vezes é feito pelas casas espíritas. Aqui mesmo, em Uberaba, no Lar Espírita Pedro e Paulo, que tem um trabalho de assistência muito grande à comunidade carente, certa vez um deles nos perguntou: mas vocês fazem uma sindicância, vocês fazem uma investigação a fim de saber se essas pessoas realmente necessitam ou não? Chico Xavier disse certa vez: quem combate a caridade, rotulando-a de alienante, ignora que está cooperando para que o mal amplie o seu espaço. É claro, o espaço que não é ocupado pelo bem é ocupado pelo mal. Vazio, ele não fica. O espaço que não é ocupado pela luz é ocupado pela sombra. E Chico continuou: a prática do bem aos necessitados nunca deve ser interpretada como um fator de alienação social. Este é um dos piores sofismas que tenho visto ser empregado por aqueles que se opõem ao trabalho de assistência do Espiritismo. Aliás, Kardec dedicou um capítulo inteiro, mais de um capítulo, claro, mas ele dedicou um capítulo em O Evangelho segundo o Espiritismo. O fora da caridade não há salvação, entendendo que a caridade é a escola do amor. É através da prática do bem que nós nos aproximamos uns dos outros, em defesa de seus interesses religiosos e políticos. Lançam-se contra os alicerces que sustentaram o cristianismo nos primeiros tempos. O socorro incondicional
aos filhos do Calvário. Aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, onde nós temos uma distribuição de café da manhã, almoço e janta com os necessitados, aqueles que nos batem às portas sempre recebem. Não perguntamos. Nós nos recordamos aqui de que em uma das distribuições de Chico, das distribuições que alguns amigos espíritas faziam na comunhão espírita cristã, depois no grupo espírita da prece, alguns simpatizantes da doutrina, eram simpatizantes do trabalho de Chico Xavier, mas às vezes nem adeptos do espiritismo eram esses nossos irmãos, essas nossas irmãs. Certa vez alguém veio apressadamente falar com Chico. Olha, Chico, tem uma pessoa na fila, ela já ganhou. Está lá na fila, recebendo de novo. Chico respondeu, temos aí para dar? O amigo disse, temos. Então vamos dar, porque quem entra na fila 2 vezes necessita 2 vezes. E era assim que Chico tratava, às vezes, esse assunto que muitas vezes também é motivo de controvérsia, não é? Porque nós não podemos julgar que uma pessoa necessita ou deixa de necessitar porque esteja bem trajada. Há pouco tempo tivemos aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, há poucos dias, um senhor que estava até razoavelmente trajado, mas estava descalço. E ele pedia um par de chinelos, porque ele dormia, como deve dormir, ele dormia na praça, numa das praças de Uberaba, e alguém lhe havia levado os chinelos, os sapatos embora, ele estava descalço, não é? E aqui tem feito um calor terrível, o chão fica pegando fogo. Imaginemos uma pessoa andando descalça, num chão muito quente, pisando pedras, e espinhos e pedregulhos, não é? Chico considerou: o trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma, mais para os males da alma. Quem procura uma ocupação útil, seja ela de que natureza for, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para os homens na terra. Então, nós devemos sempre nos ocupar de algo útil, algo em favor da coletividade, dos nossos semelhantes. Compreendo, disse Chico, que todos os atos de filantropia são sementes de solidariedade humana que não nos é lícito menosprezar. Vejamos bem, olha aqui. Todos os atos de filantropia são sementes de solidariedade humana. E como nós estamos necessitados, no mundo de hoje, de mais evangelho, de mais Jesus Cristo, de mais fé aliada às obras, de boas obras, como nós estamos necessitados de pessoas em geral, nós mesmos, não é? Mais necessitados de fazer o bem, porque a prática do bem por si só é uma mensagem de solidariedade, de fraternidade, é um apelo eloquente a um mundo melhor, para que nós sejamos mais irmãos uns dos outros,
E Chico prosseguia: sem qualquer ideia de bajulação, acredito que a Igreja Católica sempre fez por nós o melhor que ela consegue. E se não faz ainda melhor, é que todo o cristianismo, seja neste ou naquele setor que o refletia, será sempre a imagem de nós mesmos. Todo o cristianismo, dizia Chico, será sempre a imagem de nós mesmos. Se nos melhorarmos individualmente, estaremos elevando todo o grupo a que nos ajustamos. Cremos que a caridade, em nossas áreas sociais, será sempre necessária em suas demonstrações e vivências, porquanto, de um modo ou de outro, seremos sempre requisitados ao amparo mútuo. Ainda mesmo quando tivermos resolvido o problema urgente da educação e da distribuição do trabalho em nossa vida coletiva. Dizia Chico, resolver o problema da educação, o problema urgente da educação e da distribuição do trabalho em nossa vida coletiva. Porque, de fato, nós precisamos de mais escolas e de escolas bem orientadas, bem alicerçadas. Nós precisamos de mais oportunidade ou oportunidades de trabalho justo, não de trabalho que explora o trabalhador, mas de trabalho justo, para que nós tenhamos um mundo de paz e de maior compreensão. Mas vejamos, nós sempre vamos necessitar de ouvir uma palavra de esperança, de compreensão, uma palavra de ânimo. Quantas pessoas andam deprimidas na atualidade? Estão dizendo e dizem que a depressão está sendo a doença dos tempos que estamos vivendo. Os problemas emocionais, psicológicos, não é? E os medicamentos que são mais procurados hoje em dia, não é? Nas farmácias, são medicamentos para que a pessoa possa combater problemas emocionais, não é? Questões emocionais. Então, todos nós, se não precisamos da caridade material, quem é que pode dispensar a caridade moral? Não é? E eu me recordo, já dissemos isto aqui, eu me recordo que certa vez nós perguntamos a Chico, pedimos a ele que uma definição do que fosse paz, né? O que é a paz? Aí Chico respondeu assim, olha, os nossos benfeitores espirituais sempre nos ensinaram que a paz é algo que nós podemos doar às pessoas, muitas vezes sem ter para nós mesmos. Olha que resposta profunda, não é? Como é isto? Muita gente pergunta, mas como é isto? Não criando problema, não é? Não criando problema, vamos dizer assim, não levando maiores problemas para as pessoas, maiores do que os problemas que elas já faceiam no cotidiano. Às vezes nós estamos em uma luta íntima, mas essa luta pode ser uma luta que pertence a nós. E às vezes nós queremos incomodar todo mundo, não é? Às vezes com a nossa luta pessoal, com a nossa luta íntima, nós queremos colocar toda a família lutando a nossa luta, não é?
e transferindo os nossos problemas para as pessoas. Então o Chico dizia, olha, eu tenho aprendido com os amigos espirituais que a paz é algo que nós podemos doar, às vezes sem ter para nós mesmos. Não é? E de fato, às vezes nós estamos precisando de ouvir o que falamos, não é, para as pessoas. É por isso que nós sabemos que, principalmente nós que fazemos palestras, nós expositores da doutrina, expositores da mensagem do Evangelho, nós falamos inicialmente para nós mesmos. Primeiramente, nós falamos para nós, era o que o Chico dizia. Olha, o que eu estou falando aqui, primeiro, é para mim. Continuando, o Chico disse assim, de mim, digo que o aspecto religioso da doutrina foi o de que sempre mais necessitei. Não é? Alguns dizem assim, o Espiritismo tem que ser mais ciência, ou tem que ser mais filosofia, e menos religião. Não é? E menos religião. O Chico disse, de mim, digo que o aspecto religioso da doutrina foi o de que sempre mais necessitei. Eu não sei se teria ficado médium apenas para servir o Espiritismo nas áreas da ciência e da filosofia. Era o que o Chico fazia, semana após semana, reunião após a reunião. Trabalhava com os bons espíritos na produção de livros fantásticos, como este aqui, Missionários da Luz, de André Luiz, tantos livros de Emmanuel, tantos livros de André Luiz, desenvolvendo o aspecto científico da doutrina, desenvolvendo o aspecto filosófico. Mas nas reuniões públicas, Chico recebia as pessoas necessitadas de consolo, as pessoas que necessitavam, às vezes, de uma palavra de coragem, de uma orientação, de um ombro amigo. Os espíritos benfeitores dizem que um centro espírita é uma escola, é um hospital, é um pronto-socorro espiritual, é uma oficina de trabalho, é um educandário de luz, uma casa espírita. É tudo isso ao mesmo tempo. É uma escola, é um hospital, é um pronto-socorro que atende as pessoas necessitadas. Quantas pessoas às vezes nos procuram desorientadas, pensando em suicídio? Quantas e quantas pessoas procuravam Chico Xavier, não é? E ele sempre atendendo a todos. E como médium, recebendo aquelas cartas do mundo espiritual, dos familiares, para os familiares encarnados, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, dos cônjuges para os cônjuges, dos irmãos para os irmãos, cartas que consolavam e que esclareciam. Nós sabemos que muitos, centenas e centenas, daqueles que procuravam Chico Xavier, buscando uma palavra de coragem, de bom ânimo e de alegria, voltavam para suas cidades e se punham a trabalhar. Fundavam um pequeno grupo, um pequeno trabalho, um trabalho de sopa, ou um trabalho de assistência, uma creche, um lar para idosos, não é? Aqui em Uberaba mesmo, quantas instituições foram fundadas, inspiradas no trabalho de Chico. E claro, não apenas no trabalho de Chico, mas no trabalho de tantos servidores da doutrina, companheiros, irmãos e irmãs, não é?
Muitos deles aqui na nossa região, aqui no estado de Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro, muitos deles viviam na zona rural, trabalhavam na zona rural, nos sítios, nas fazendas, eram médiuns, às vezes mal conseguiam assinar o nome. Aqui em Uberaba tivemos vários, o João e o Lázaro, no lar espírita de Lázaro, eram dois irmãos que se dedicavam à caridade, a socorrer os famintos de um dos bairros mais carentes da cidade de Uberaba, que sempre foi o bairro da Abadia. Tivemos aqui a Dona Rufina, a Dona Aparecida do Lar da Caridade, ou do Hospital do Pênfego, não é? Conhecido como Hospital do Fogo Selvagem. Dona Aparecida mal pôde estudar. E Dona Aparecida socorria. Quantos e quantos foram socorridos doentes, e não apenas doentes, não é? Não apenas os doentes da pele e do fogo selvagem, mas também crianças. Havia uma creche, havia uma escola, recebia aquela família quase que inteira, não é? Porque chegava lá no hospital, o pai com fogo selvagem, ou a mãe com fogo selvagem, com os meninos pequenos, e não havia com quem deixar as crianças. Isso tudo inspirado nos exemplos de Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, e tantos outros, Amália Franco, Dona Benedita Fernandes, não é? E tantos outros que sempre trabalharam em favor da coletividade. Agora existem muitos que dizem assim, não, o espiritismo tem que ser mais ciência. Tem que ser, mas como é que nós vamos falar de espiritismo científico, por exemplo, para quem está com fome, para quem está com desespero? Chico uma vez disse assim, olha, Jesus, antes de pregar o Sermão da Montanha, ele falou, antes de Jesus pregar o Sermão da Montanha, ele multiplicou os pães e os peixes. Distribuiu pães e peixes com os famintos. Primeiro ele atendeu às necessidades imediatas de quem estava com fome, as necessidades do estômago. Depois ele pregou, ele falou. E como é que nós vamos, por exemplo, pregar um espiritismo científico, falar de reencarnação profundamente, de perispírito profundamente, a quem está precisando, às vezes, de um prato de comida. Está precisando de uma roupa para vestir, para se defender do frio. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muita paz.